Agosto de 2025. O Brasil parou para assistir a um vídeo. Não era um clipe de música, nem um trailer de filme. Era um youtuber, conhecido por seu humor caótico e experiências bizarras. Falando sério, muito sério. Felipe Bressanin, o Felca, publicou uma investigação de quase uma hora que expôs uma das feridas mais abertas da internet brasileira. O resultado? Ameaças, um convite para falar no Congresso e a consagração como uma das vozes mais importantes e inesperadas de sua geração. Mas, para entender como ele chegou aqui, precisamos voltar ao começo. Esta é a história completa de Felca. Nossa história começa em Londrina, no Paraná. Foi lá que Felipe Bressanin Pereira, nascido em 25 de julho de 1998, deu seus primeiros passos na internet. Muito antes das polêmicas e dos milhões de inscritos, ele era apenas mais um jovem fascinado pelo universo dos games e pela possibilidade de criar conteúdo. Seu início, por volta de 2012, foi como o de muitos, focado em gameplays. Ele experimentou formatos, mas foi só quando começou a injetar seu humor único e sua personalidade ácida que as coisas mudaram. Ele não queria apenas jogar, ele queria comentar, criticar e, acima de tudo, fazer rir de um jeito diferente. E ele conseguiu. O personagem Felca nasceu com um humor que beirava o nonsense e uma edição que se tornou sua marca registrada, com zooms repentinos, cortes secos e efeitos sonoros precisos. Ele começou a dissecar os virais e as bizarrices da internet. E foi em 2023 que dois momentos o catapultaram para o estrelato nacional. Primeiro, a base da Virgínia. Enquanto todos os influenciadores faziam publicidade, Felca fez o oposto. Com um humor quase escatológico, ele testou o produto e sua crítica sincera e hilária viralizou de forma absurda. Ele não vendeu um produto, ele vendeu autenticidade. E o público comprou. Logo depois, a internet foi tomada por uma febre global, as lives de NPC, uma trend que muitos consideravam o auge do conteúdo bizarro e sem sentido, onde criadores imitavam personagens não jogáveis de videogame, reagindo a presentes virtuais com frases e gestos repetitivos. Enquanto a maioria da internet criticava ou sentia vergonha alheia, Felca viu uma oportunidade, não para ganhar dinheiro fácil, mas para fazer uma performance de crítica social em escala massiva. Ele mergulhou de cabeça no personagem, segurando uma mandioca, repetindo picolé e obrigado pela rosa, ao vivo para milhares de pessoas. O que ele fez foi genial. Ele abraçou o ridículo de tal forma que o ridículo se tornou o espetáculo. Suas lives viraram um evento. As pessoas não assistiam mais apenas pela bizarrice, mas para ver até onde Felca levaria aquela performance. E ele levou longe. Em poucos dias, ele arrecadou uma quantia massiva, mais de R$31 mil. O dinheiro, que para muitos seria o objetivo final, para Felca era apenas parte da piada. E o final da piada foi o seu maior ato de provocação. Ele doou cada centavo para instituições de caridade, incluindo o Instituto Ayrton Senna. Com essa atitude, ele não apenas criticou a monetização vazia, como também expôs a fragilidade desse sistema, provando que por trás da performance caótica existia um propósito e uma consciência social que poucos ali enxergavam. Esses episódios, somados à sua postura cada vez mais firme contra a divulgação de casas de apostas online, as bets, já desenhavam um criador de conteúdo em transição. Ele usava o humor como isca, mas a mensagem era séria. Ele criticava abertamente a responsabilidade dos influenciadores, questionando a ética de divulgar jogos de azar para um público jovem e vulnerável. Ele não era mais apenas um comediante, estava se tornando um comentarista social, um observador crítico do seu próprio meio, e essa transição o estava preparando para o seu maior e mais perigoso passo. Em 7 de agosto de 2025, um vídeo com um título curto, direto e assustador foi publicado. Não era um título vago, era uma declaração, e o conteúdo por trás dele era uma bomba atômica. 57 minutos, sem muitas piadas e memes, apenas Felca, em seu cenário habitual, narrando com uma seriedade cirúrgica os detalhes de uma investigação que ele mesmo conduziu. Ele expôs um esquema, muitas vezes familiar, de sexualização e adultização de crianças e adolescentes. Ele não falou em termos abstratos, ele deu nomes. Mostrou como influenciadores, como santos e canais antigos, como supostamente utilizavam a imagem de menores em situações constrangedoras, com roupas e danças inadequadas, tudo em busca de engajamento e monetização. O vídeo ia além da denúncia. Felca
fez uma análise profunda de como o algoritmo das plataformas não apenas permitia, mas incentivava esse tipo de conteúdo. Criou contas novas para mostrar como, com poucas interações, o sistema passava a recomendar vídeos problemáticos, criando uma ponte direta entre conteúdo infantilizado e redes de pedofilia. Ele entrevistou uma psicóloga para dar embasamento técnico sobre os traumas e as consequências devastadoras que essa exposição causa na formação de uma criança. Foi uma peça de jornalismo investigativo feita por um youtuber, com um alcance que nenhum veículo de mídia tradicional conseguiria ter sobre aquele público. A repercussão foi imediata e sem precedentes. O vídeo transcendeu a bolha da internet, tornou-se pauta em jornais, telejornais e, crucialmente, no Congresso Nacional. Políticos, de esquerda à direita, citaram o vídeo de Felca como um catalisador para a urgência em regular as plataformas e proteger os menores. A denúncia foi tão impactante que ele foi formalmente convidado para uma audiência pública na Comissão de Comunicação da Câmara dos Deputados. O comediante de Londrina, que fazia piada com bases de maquiagem, agora era uma testemunha-chave em um debate legislativo de importância nacional. Mas expor um sistema tão lucrativo e sombrio tem um custo altíssimo. A coragem de Felca foi recebida com uma reação violenta. Ele revelou publicamente que passou a receber ameaças graves contra sua vida e sua integridade. A situação escalou a um ponto em que ele não podia mais andar livremente. Precisou contratar seguranças e utilizar carro blindado para se locomover. O youtuber, que começou fazendo vídeos em seu quarto, agora vivia uma realidade de filme de suspense, provando que a linha entre o mundo virtual e o perigo real é muito mais tênue do que se imagina. Ele pagou um preço pessoal pela sua responsabilidade social. A história de Felca é a prova de que a internet, muitas vezes vista como um espaço de superficialidade e dancinhas, ainda pulsa com o poder de gerar mudanças profundas. Ele nos mostrou que a autenticidade vale mais que publicidade, que o humor, quando usado com inteligência, pode ser a mais afiada das armas de crítica social, e que uma única voz, quando decide falar a verdade, por mais desconfortável que seja, pode ecoar nos corredores do poder e forçar uma nação inteira a confrontar seus próprios demônios. De Londrina para o Congresso Nacional, Felipe Bressanin provou que não é preciso se vender para ser relevante. Às vezes, é preciso apenas ter a coragem de ser real. A questão que fica agora não é o que Felca fará a seguir, mas sim qual será o legado duradouro do momento em que um youtuber fez o Brasil inteiro parar para escutar. E essa pergunta sobre o legado é a que realmente importa, porque a história de Felca vai muito além de um único criador de conteúdo. Ela se torna um espelho para a internet inteira e principalmente para nós que a consumimos. Vivemos na era dos influenciadores, um termo que, sejamos honestos, muitas vezes se esvazia em publicidades, dancinhas e um estilo de vida inalcançável. Felipe Bressanin nos forçou a lembrar do verdadeiro significado da palavra influência. Não é sobre vender produtos, é sobre moldar conversas, é sobre ter a coragem de ser o bode na sala, aquele que aponta o que todos veem, mas ninguém ousa dizer em voz alta. Mas a jornada dele também joga uma responsabilidade diretamente em nosso colo. Como espectadores, como sociedade digital, nós temos o poder de decidir o que ganha relevância. Cada like, cada compartilhamento, cada minuto assistido é um voto. A questão que fica para nós é: estamos votando em mais do mesmo? Ou estamos votando em criadores que nos desafiam, que nos informam e que nos forçam a pensar? A história de Felca é, em sua essência, uma grande investigação. Uma investigação sobre os cantos escuros da fama, sobre a mecânica fria dos algoritmos e, no fim das contas, sobre o nosso próprio caráter digital. E talvez a conclusão dessa investigação seja que a ferramenta mais poderosa na internet não é uma superprodução ou uma publicidade milionária, é o nosso discernimento. O caso Felca não deveria ser um ponto fora da curva. Deveria ser um lembrete constante de que por trás de cada tela há uma escolha. E são as nossas escolhas coletivas que vão definir se a internet será apenas um reflexo de nossos piores impulsos ou um verdadeiro motor para o nosso melhor despertar.